As emissões de gases de efeito estufa provenientes do setor agropecuário é hoje um grande tema em discussão e a aquicultura não foge à regra. Deve-se dedicar a compreender como contribuiu no processo de mitigação das suas contribuições e como se encaixa dentre as demais cadeias produtivas. Para auxiliar este trabalho, a Embrapa lançou um estudo em parceria com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O material revelou que atividades de produção de peixes em tanques-rede no reservatório de Furnas têm um impacto menor ao que se previa na influência de emissão de metano. O estudo de caso mostrou que as emissões de CH4 são mais influenciadas pelas características dos reservatórios do que propriamente aquelas derivadas diretamente do sistema de produção de peixes. O principal impacto na emissão de metano foi associado mais especificamente à seca extrema, devido à redução da área alagada, que na região avaliada ocorre principalmente de julho a novembro, em consequência da estação seca e de crises recorrentes de água em períodos de estiagem. Eu vou conversar agora com o Armindo Vieira do Nascimento Júnior, que é consultor e gestor da cadeia do agroapícola. Bom dia, Armindo, muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui nesse programa, né, que é tão representativo dentro aí do agronegócio do estado de Goiás. Né? Gratidão pela rica e feliz oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Que bom, Armindo. Vamos falar então sobre produção de mel, né? Qual a importância da cadeia do mel hoje para Goiás e para o Brasil? Hoje a cadeia da apicultura, a cadeia do agronegócio abelhas dentro do estado de Goiás é uma das cadeias que mais cresce dentro do estado, né? Hoje existem grandes projetos de apicultura dentro do estado, especificamente aí no município de Jandaia, no município de Niquelândia, no município de Porangatu, né? São 3 grandes projetos de apicultura que tem dentro do estado de Goiás e que respondem aí por praticamente aí 30% da produção do mel do estado. O estado todo existem apicultores produzindo mel, instalando apiários, né? E aproveitando tudo aquilo que a natureza nos oferece de tão rico e maravilhoso, né? Que é o mel, a própolis, o pólen, a geleia real, a própria apitoxina, que é o veneno da abelha, e que são produtos hoje extraídos, né? E aproveitados por toda a cadeia do agronegócio apícola para fornecimento à população, né? É muito rentável? Muito rentável. Quando a gente compara, por exemplo, com outras atividades do agronegócio ligadas ao extrativismo vegetal, a apicultura ela figura como a mais rentável delas, né? É difícil hoje uma atividade que se trabalhe na casa dos 3 dígitos percentuais de lucro, né? E a gente alcança isso na apicultura. Uma colmeia de abelha muito bem criada, muito bem trabalhada dentro dos manejos corretos, uma colmeia de abelha ela produz de 40 até 60 quilos de mel por ano, né? Ou seja, um volume grande de mel. Esses 60 quilos de mel eles têm uma rentabilidade bruta hoje, onde o apicultor ele pode alcançar mais de R$2.000 por ano em uma única colmeia, por ano, né? E o apicultor não tem uma colmeia, ele tem 50 colmeias, 100 colmeias, 1.000 colmeias, 2.000 colmeias. Tudo depende do potencial que aquela vegetação que ele possui dentro da propriedade rural dele oferece para a instalação dos apiários e das colônias. A rentabilidade por si só já faz essa atração então para novos apicultores? Hoje sim. O Brasil, ele até um período de 30 anos atrás, a apicultura ela era uma atividade muito pequena, né? Ela era uma atividade que ela não tinha uma representatividade nem no mercado interno e muito menos para exportação. Hoje o Brasil e Goiás junto, dentro do país, ele ocupa a posição entre os 10 maiores produtores de mel do planeta, né? Goiás ele está numa posição dentro do Centro-Oeste, figurando entre os 12 maiores produtores de mel do país, né? Além, claro, de outros produtos, como a própolis e o pólen também. E o grosso do produto hoje ele vai para exportação. O mel, por exemplo, de Goiás, a grande parte dele vem de uma planta que existe no Cerrado Goiano, que chama cipó-uva. O cipó-uva é uma planta que nasce no meio das áreas de reserva, e esse mel do cipó-uva, pela tonalidade, pela cor, pelo sabor, pela acidez do produto, pelo grau de pureza que aquela planta oferece, o grosso desse mel hoje ele segue todo para os Estados Unidos, Suíça e Alemanha, né? Fica muito pouco dentro do país e vai todo para exportação. Mel legitimamente goiano dentro da mesa do consumidor europeu, né? E americano.
Interessante. Arminda, a gente vai continuar a nossa conversa. Depois do intervalo, vamos falar sobre a importância do própolis na saúde. É um minuto só.